que pena. Ahí va. Bueno, empezamos, Tá. comenzamos. Bueno, nombre y la función, si você trabalha na empresa ou instituição, laboratório? Na verdade, meu nome é Herbert Valois. Enfim, está escrito aí. Yeah. Eu sou designer e eu, especificamente no Jandig, eu sou UI e UX designer. E trabalho bastante com produção também, né? Depois eu detalho melhor um pouco isso, mas o Jandig, ele não é uma empresa, ele é uma iniciativa voluntária, ele é um coletivo de profissionais. A gente, há muitos anos, a gente trabalha no desenvolvimento do aplicativo. Então, eu poderia mais ou menos dizer que a gente tem o Jandig, que é o aplicativo, né, o nosso produto, e a gente tem um coletivo, uma iniciativa Jandig, que é um grupo de profissionais que trabalha voluntariamente no desenvolvimento desse aplicativo e, ocasionalmente, em projetos com uso prático desse aplicativo, né? E aí a gente tem uma interseção pequena com a área educacional, mas a gente deu muitas oficinas desde que a gente lançou o aplicativo e a gente percebeu muito o potencial da ferramenta para fins educacionais. Sim. ¿Cuántos pesquisadores o desenvolvedores compõem esse coletivo? A gente tem um núcleo duro já há alguns anos, assim, de pessoas que não se afastam. A gente tem 2 desenvolvedores de Brasília. Eu como designer, Pixel como administrador, produtor, fomentador, assim, nós somos um núcleo duro de 4 pessoas, com colaborações mais ou menos espaçadas de um grupo maior de, sei lá, talvez entre 10 e 20 pessoas, mas sempre em caráter voluntário, né? Quais são os projetos com tecnologia? Estou lendo esta, que leo mal e me dá vergüenza. Bueno, Tudo bem. Esta. Quais são os projetos com tecnologia imersiva relacionados à consciência ambiental? Eu vou retornar um pouco lá na pergunta 2, Sim. Porque a gente tem um objetivo muito específico no Jandig, né? E ele surgiu por causa disso, e aí depois eu volto para essa pergunta 4, porque tem relação. Okay. Assim, o nosso objetivo principal no Jandig é popularizar o uso da realidade aumentada. Então, o nosso objetivo desde o começo era desenvolver um aplicativo diferente dos aplicativos que já existiam em desenvolvimento no mundo naquele momento, um aplicativo que fosse open source e que permitisse a qualquer pessoa, sem a necessidade de conhecimento de programação, gerar uma obra de arte em realidade aumentada. Então, o nosso viés, nosso objetivo era popularizar a tecnologia, mas o nosso viés era a arte. A gente criou o Jandig como uma ferramenta de produção de arte. E isso levou a gente a uma segunda parcela do nosso trabalho, que aí eu acho que se relaciona mais com a pergunta 4, né? Que paralelamente, a gente teve 2 grandes braços de atuação.
a gente tinha o desenvolvimento do aplicativo em si, a gente tinha, não, a gente tem, porque o desenvolvimento do aplicativo é constante, né? A gente sempre tem melhorias para fazer, a gente sempre está correndo atrás do tempo para fazer melhorias no aplicativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o outro braço de trabalho, era o uso prático em si, que até dava feedback para que a gente melhorasse a parte do desenvolvimento, né? Mas a gente desenvolvia exposições, oficinas e exposições, usando a tecnologia, né? Então, mesmo antes do aplicativo ser oficialmente lançado para público, a gente realizou algumas exposições com ele, né? Onde? ¿Dónde? Até então era um aplicativo. Pois ¿Dónde? é, eu vou te passar um documento que tem um cronograma de vários eventos com foto que a gente fez e tudo. Mas a gente, por exemplo, foi bem estratégico para a gente. Durante a fase final do desenvolvimento, a gente foi selecionado para participar do Circuito Sesc de Artes, que é um projeto muito grande, um projeto de itinerância artística aqui em São Paulo, que leva equipes artísticas para se apresentar em cidades do interior, né? Então, a gente percorreu 9 cidades, levando uma exposição itinerante desse projeto, e a gente pôde, no uso ali, né, ensinando as pessoas como usar e tudo, a gente pôde identificar muita melhoria, muita coisa que a gente poderia acrescentar e evoluir mesmo no desenvolvimento, né, do aplicativo. E ele, do que ele começou, assim, que ele era uma ferramenta que permitia que a gente poderia criar artes, né, em realidade aumentada, associar um marcador físico, uma impressão, um adesivo impresso colado numa parede, ou, no nosso caso, a gente usa bastante camisetas estampadas com os marcadores, e aí a gente chama artistas para produzir animações que podem ser vistas pelo dispositivo, né? Antes a gente fazia todo esse processo escrevendo código, mas aí com a junção porque o Jandig existe desde 2011, né? A primeira versão dele existe desde 2011. Mas em 2017, 18, não lembro exatamente, depois te confirmo, quando a gente juntou esse núcleo, né, a gente conseguiu fazer com que qualquer pessoa hoje vai lá, cadastra uma conta no Jandig, não precisa nem instalar o aplicativo no aparelho, ela simplesmente acessa jandig.app e usa tranquilamente, assim, tanto para visualizar, né, quanto para, se ela quiser inserir uma obra só dela, ou usar marcadores de obras existentes com objetos de obras existentes e criar uma nova obra. Uau. A nossa vontade era isso mesmo, deixar o poder criativo totalmente na mão do usuário. E aí a gente fez bastante exposição, tem essa participação no Circuito Sesc de Artes, a gente depois fez exposições ainda no Sesc aqui em São Paulo, a gente está sempre em atividade, né? Claro, menos agora nesse período de pandemia, mas a gente estava sempre levando exposição, levando o aplicativo em contato com o público. Agora se dice ahora, ¿no? Como você realizou a pesquisa antes do desenvolvimento do aplicativo? Para saber, digamos, por qué decidieron que iba a ser sobre arte, qué tipo de arte, cómo fue esa investigación previa al desarrollo.
é complicado e, ao mesmo tempo, é interessante. Como designer, eu pude pegar o processo bem do começo mesmo. Quando eu trabalhei com Jandig a primeira vez, em 2017, não tinha nada dessa ideia de evoluir o aplicativo ainda. Claro, isso era um sonho. O Pixel já trabalhava com aplicativo desde 2011. E eu me juntei como artista. Eu fiz umas animações e associei uns marcadores, né? E associei, teve uma exposição num coletivo digital, que é uma galeria aqui em São Paulo. Então, a gente fez essa exposição nesse evento, e aí eu me apaixonei pela tecnologia, né? Não tinha até então um projeto para desenvolvimento, mas aí Pixel, em parceria com o pessoal da UNB, eles escreveram um projeto para, acho que Lab Livre, do financiamento do Google, receberam uma verba X para trabalhar no desenvolvimento do aplicativo, né? Um ano e meio, acho, para o desenvolvimento do aplicativo. E aí eu entrei nesse processo aí. Peguei esse bonde do projeto andando e me inseri como designer. Então, tinha assim... tinha uma designer anterior, ela tinha começado um projeto de framework para o aplicativo, né, baseado no estudo lá dos quatro, até então dos quatro, né, porque eu vim substituir essa outra designer. Como eu não a conheci pessoalmente, eu não lembro o nome dela exatamente, mas depois eu te passo também, se for o caso. E aí eu entrei no projeto, ela saiu do projeto logo no começo, e eu entrei para substituí-la. E aí a gente não tinha muita referência de como facilitar o processo para o usuário. Como o nosso objetivo era popularizar o máximo possível a tecnologia, a gente tinha que pensar em maneiras de... Era sempre um equilíbrio entre dar essa possibilidade para o usuário e complicar demais o processo de feitura da obra. Então, a gente preferiu manter um processo enxuto. Por exemplo, no começo, a gente preferiu não dar a alternativa da pessoa subir arquivos de vídeo e só GIFs animados, porque a integração com o vídeo ainda não estava redonda, estava complexa de fazer. Então, a gente, naquele momento, a gente suprimiu isso para deixar o processo mais fácil possível. E funcionou, tanto é que a gente já deu bastante oficina com o aplicativo para crianças de 6 anos de idade, sabe? Onde elas vão lá, a gente ensina como elas fazem animaçãozinha no GIMP, e aí depois a gente ensina como elas botam a animação na imagenzinha que ela quer, e a gente mostra ela ver a animação funcionando, sabe? Então, é super simples, qualquer criança pode usar. E nessas oficinas das crianças foi que a gente começou a descobrir o potencial educacional, porque um monte de professor colava e um monte de professor, a gente tem um grupo de discussão, inclusive, né, sobre o desenvolvimento do aplicativo, um monte de professores se juntaram ao grupo nesse momento, porque eles viram naquilo ali uma maneira muito incrível de tipo, chamar a atenção, principalmente, né, de crianças mais jovens em sala de aula. Sim. Aí, sobre a pesquisa, não sei se eu deixei claro, né? Mas não tinha muito prévia, assim. As únicas coisas até então que existem que permitem a uma pessoa fazer um objeto em realidade aumentada são ferramentas pagas, né? Ferramentas
proprietárias, e Algunas son, ferramentas como, por exemplo, filtros de Facebook, que é uma coisa muito específica, mas para usar dentro do Facebook. sí, o Instagram. Então, isso. O Snapchat. Então, Algunas, não, algunas não era o que a gente queria. Algunas herramientas son gratuitas o eran, por ejemplo, Buforia, ahora ya es paga, pero mucho tiempo fue gratuita, ¿no? ¿Lo conoces? Fônia. Buforia. Fônia, não lembro. Así. Bufônia? Não me lembro. Buforia. ¿No? Não. Después De había realidade otro. aumentada? Sí, De realidade aumentada? sí. Não lembro, não. Talvez eu conheça da época do benchmarking, mas nossa, No, pesquisei muita ferramenta. se usó en el 2017, 18. Tá, não. Então, provavelmente ela já é paga hoje. Acá esta pregunta tiene que ver con realidad virtual, no es el caso este, pero sí voy a preguntarte cuáles son los criterios que son llevados en consideración para definir si se hace realidad aumentada o no. O sea, un contenido, ¿cuál es el criterio para definir si se hace con realidad aumentada o no? Si es pertinente, si no sé cómo decirlo. A ver si encuentro. Eu não vejo muito como isso se aplica, porque apesar de que a gente tem um foco, a gente tem uma outra dicotomia aí, né? No nosso caso, essa dicotomia ela se dá entre a gente obrigatoriamente depende de um objeto físico, mesmo que esse objeto físico seja uma tela de um dispositivo eletrônico. A gente tem um objeto digital e obrigatoriamente um objeto físico. Então, essa é a nossa dicotomia. O que a gente tenta explorar é sempre criar os suportes mais loucos possíveis para usar como suporte físico, né? A gente quer o objeto digital super louco, mas a gente quer também, a gente não quer simplesmente um adesivo colado na parede. A gente faz bastante adesivo, mas a gente gosta do quê? A gente gosta de fazer a camiseta e tipo a gente não sei se você chegou a ver fotos do projeto. Talvez nem, né? Sim, camiseta sim. A gente, por exemplo, a gente tem uma camiseta que é toda de mosaico, então você bota o celular assim, é um caleidoscópio de coisa, muito legal. A gente inventa estruturas montáveis com os marcadores, tipo, castelinho de cubos, para que a gente tenha realmente tanto a interação com o digital, mas que a gente não perca também a interação com o físico. Okay. Então, a gente não gosta, por exemplo, quando a gente faz adesivo, a gente não gosta muito da gente colar o adesivo em algum lugar. A gente gosta de dar o adesivo para o usuário para que ele escolha a configuração que ele quiser do elemento físico que ele é obrigado a aceitar para ter o objeto virtual dele. Esta pregunta, ¿cuáles son las fases del proyecto, desenvolvimiento, ejecución? ¿Cuánto tiempo de desenvolvimiento llevó? Si es que ustedes si te acordás cuánto tiempo desde que inició el proyecto hasta que terminó, qué fases, etapas. A gente começou, eu não lembro exatamente agora quando começou o desenvolvimento, mas acho que foi final de 2017. E a gente lançou o aplicativo em julho, 1º de julho de 2019. Foi 1 ano e meio de desenvolvimento pesado,
né, para a gente ter uma tecnologia que a gente pudesse lançar para público de 1 ano e meio. E o processo ele foi muito modulado. A gente começou o desenvolvimento na semana 1 e continuou o desenvolvimento até a semana 1, mas claro, né, a gente tinha um acompanhamento muito rigoroso assim das etapas. A gente tinha reuniões quinzenais e tinha uma rotina quase diária de atualização de funções, né? Claro, todos nós tínhamos outras atividades, então a gente tinha um tempo que a gente dedicava a isso, mas nunca foi tempo integral para nenhum de nós. Todos nós precisávamos fazer outras coisas. E aí a gente lançou o aplicativo e de lá para cá, claro, a gente já tem, acho que 2 versões acima, né, da versão inicial. Não me lembro exatamente agora qual versão está online, porque a gente tem uma versão online, mas a gente já está trabalhando em outra, né? Não para. A gente está em constante desenvolvimento. É claro que depois que a gente lançou o aplicativo para público, a nossa dedicação diminuiu ainda mais, né? Porque a gente, pelo menos antes, a gente tinha um recurso que permitia a gente dedicar mais tempo. Agora, a gente tem que se virar, né? Então, la próxima pregunta, 8, está relacionada con lo que venías diciendo, de en qué fecha el aplicativo se divulgó al público, cuál fue la estrategia de divulgación, qué plataformas utilizaron para realizar distribución y divulgación del producto. Pois é, o aplicativo foi lançado no dia 1º de julho de 2019. Ele foi lançado oficialmente no X-Reality 2019, que é um evento, a gente já participou desse evento, acho que em 2 vezes. É um evento de realidade expandida que acontece aqui em São Paulo, enfim. Ele é organizado pelo Lab Art Media da USP, que, enfim, participamos desse projeto, levamos uma exposição para o projeto e fizemos algumas atividades educativas também, algumas oficinas e uma palestra oficial do lançamento do aplicativo, né? O aplicativo foi para as redes nesse dia. A gente a gente usa redes sociais do aplicativo, né? Mas confesso que é bem errático. Como é um trabalho voluntário e é um trabalho que cada um de nós já tem uma função específica, nenhum de nós é exatamente hábil com o gerenciamento de redes sociais, então fica defasado, a gente esquece de postar, a gente não tem uma pessoa que tenha o jeito de fazer, sabe? Que assuma essa função também. Então, a gente, infelizmente, a gente deixa um pouco de lado, deixa um pouco parado as redes sociais, né? A gente usava, então, na época, bastante Instagram e Facebook. ¿Se puede descargar en Google Play Store la aplicación, el aplicativo? Antes da gente lançar oficialmente, a gente disponibilizava, assim. Agora, na verdade, não precisa. Eu acho até que ele está lá disponível ainda, mas você não precisa instalar nada, você pode acessar via browser, que é o que geralmente as pessoas fazem, e aí elas salvam a aplicação no desktop, quando é o caso. Mas ela é um PWA, você pode acessar diretamente pelo endereço web, sem precisar baixar previamente, sem precisar, na verdade, do navegador, né? Você digita no navegador, mas aí ele pode
ficar independente do navegador, se você quiser. Quais plataformas, software você utilizou para desenvolver o aplicativo? Que hardware usaram? Tá. Essa pergunta é bem complexa para mim. Eu não vou conseguir te responder com certeza agora. Eu posso até tentar te direcionar depois, mas assim, eu sei que o software ele é desenvolvido em Python. Okay. Como eu te falei, eu faço a parte do design de interface, mas o desenvolvimento ele era feito por desenvolvedores de Brasília, né? Então a gente tinha esse contato direto, mas eu nunca nem quis muito mergulhar no código do... Mas você pode buscar... essas informações... Perguntar? Sim, posso. Okay. Posso. Seria legal se você me passasse esse documento depois, porque aí o que eu não conseguir responder, eu direciono exatamente para as pessoas que responderiam mais precisamente. Bueno, 10. ¿Se dice 10? ¿Cómo você definiu o contenido? No, ay, leo mal. Não, tudo bem. Bueno, eso. Isso. Pois também não se aplica tanto, né, a gente, mas eu acho que tem uma coisa aí que tem um desafio parecido, que é o fato de como fazer para que as pessoas tivessem uma compreensão intuitiva no uso do aplicativo, né, de como elas intuitivamente soubessem que eu preciso juntar isso com isso. Uhum. Então, eu tive que adotar certas escolhas visuais mesmo, né, para reforçar isso, de que, na verdade, ela tinha um passo a passo que ela precisaria cumprir, e aí a estratégia foi fazer com que esses passos eles levassem progressivamente uns aos outros, meio que empurrar o usuário de um passo para o passo seguinte. Tipo, primeiro, subir objeto. Não, primeiro, gerar marcador. Depois, associar o marcador. Depois, associar o objeto. Por último, gerar os dois, transformar os dois em uma obra, né? É um processo complexo, cheio de etapas. Então, a solução visual foi tentar empurrar mesmo a pessoa para cada uma dessas etapas. Então, inclusive, a gente criou um box na página principal do aplicativo, né, que a gente chama de Creation Box, que ele é uma representação visual desses 3 bloquinhos numa sequência de leitura, né, onde os 2 primeiros blocos são metade de um bloco principal, que é a criação da obra. Então, é representar mais ou menos o que era a ideia da obra em si, né, marcador mais objeto, visualmente. Marcador mais objeto igual a obra em realidade aumentada. Ok. Como você definiu a estética do aplicativo? Como eu te disse, eu cheguei no projeto num ponto, ele tinha começado há uns poucos meses, havia uma etapa inicial do trabalho. Então, eu cheguei no trabalho, já existia, por exemplo, uma identidade visual definida, que é de autoria da... Eu não me lembro o nome dela, mas uma das informações que eu vou te passar. O nome da designer que fez a nossa identidade visual. Então, a gente tinha uma identidade visual definida,
mas que, obviamente, com o uso, a gente percebeu que a gente precisava fazer certas adaptações nessa identidade visual também. Então, por exemplo, quando a gente trabalha muito com preto e branco para garantir que a reprodutibilidade dos marcadores o máximo possível. Qualquer tecnologia, qualquer impressorazinha laser, você imprime um marcador preto e branco, né? Então, a gente usava bastante peças pretas e a gente não tinha uma previsão para o uso da marca em fundo preto. Aí, essas coisas que foram, esses problemas que foram surgindo com o uso, eles foram gerando novas soluções. Hoje, o Jandig está passando por uma reformulação visual grande. Assim, nas próximas versões, a gente vai ver umas mudanças visuais bem marcantes nele, porque a gente vai se afastar de alguns elementos que a gente estabeleceu no começo, tanto na criação da identidade visual, quanto nos primeiros designs que eu montei para o aplicativo. São conceitos que a gente já viu que não estão dando muito certo. As próximas versões a gente já vem com uma coisa mais... Eu acho que um projeto mais evoluído mesmo. A gente fica sempre atento nos processos das pessoas para usar, né? Como você definiu a usabilidade do aplicativo? É meio que mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu estava tentando explicar. A gente tinha um processo complexo, né? Um processo de fases dependentes de fases anteriores, fases com pré-requisitos, né, anteriores. Então, foi importante, primeiro, separar quem vai apenas usar o aplicativo para acessar uma obra. A gente queria que, para usar o aplicativo, a pessoa tivesse só que clicou no botão, escolheu qual a exposição que ela vai acessar, apontou, pronto. Assim, mais simples possível. Mas a gente, obviamente, se depara com vários problemas, né? Tipo, a gente hoje tem milhares de exposições ativas no aplicativo. Então, a pessoa clicar, assim, daqui que ela pesquise o nome da exposição exata que ela quer ver. Então, tipo assim, aí a gente tem que adicionar uma filtragem para simplificar esse processo. Então, a gente está sempre atento. E agora, com o aplicativo mais populado, né, a gente já entende, tipo, poxa, não, isso aqui não está dando. Ai, não, itens demais sendo exibidos, então demora o carregamento da página, vamos limitar. Então, a gente está o tempo inteiro tentando novas soluções, né? Ok. Como foi definida a interatividade em multimédia do aplicativo? Você me dijiste que creaban una obra, pero ¿cuál es la interacción del usuario? ¿Solo mixear, remixear imágenes? ¿Cómo era essa interação? Não, o usuário, ele tanto pode criar os elementos do zero, né? Tanto o marcador quanto o objeto. Marcador é o termo que a gente usa para a imagem gatilho, né? Para o gatilho físico. No nosso caso, os nossos marcadores, eles sempre vão ter as bordas pretas, pelo menos até essa versão.
Eles vão ter sempre essas bordas pretas. E os objetos, eles, no começo, por exemplo, a gente só aceitava GIF. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já aceita MP4, WebM, enfim. Então, a gente também vai adicionando novas features à medida que a gente vai tendo segurança técnica. A gente tem uma limitação também, porque, bem ou mal, agora a hospedagem do Jandig, ela paga do nosso bolso, né? A gente investe, a gente paga um servidor potente, a gente tínhamos uma hospedagem em parceria com a USP, mas agora voltamos a pagar. Então, a gente tem limitações também por causa dos fatores financeiros, né? Se a gente pudesse pagar um super servidor, super soluções, não sei o quê, mas a gente não necessariamente tem isso. Então, a gente tenta casar o que a gente tem de possibilidade real, né, de oferecer, a gente não vai oferecer, a possibilidade do usuário subir arquivos com mega qualidade, porque a gente não tem como custear essa hospedagem do usuário. Então, a gente tem sempre essa limitação orçamentária aí, podando as nossas possibilidades. Ok. Como você definiu o design da interface? Quais são os níveis de interação? Es parecida a pregunta. Parecida. Eu acho que é basicamente, não é isso, é parecida com a resposta que eu dei na pergunta anterior, né? Basicamente isso. A gente tinha um processo muito complexo e que não dá muito para simplificar. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo agora do buscar o nome da exposição, né? A gente precisa garantir que, se você tiver um marcador parecido com um marcador meu, quando eu aponte o celular para ver o seu marcador, eu vejo a obra que você quer que eu veja, e não a obra que eu cadastrei. Então, primeiro de tudo, aí você já tem um problema, não. O usuário ele tem que definir qual é o objeto que ele quer relacionado a cada marcador, mas ele pode mudar de ideia. Ele pode querer que amanhã tal marcador seja associado a um outro objeto. Como atender a essa possibilidade? Então, é por isso que a gente teve que criar as exhibitions, né? As nossas exposições, para que você tenha absoluto controle de que naquela exposição o marcador X vai apresentar o objeto Y. Mas você tem também o controle de saber que você, a qualquer momento, pode colocar o marcador X. Ou uma outra pessoa que entrar no aplicativo vai poder usar o seu marcador X com o meu objeto Z. Porque esse é outro fator. Qualquer obra que você cadastra no Jandig, ela passa automaticamente a ser oferecida como Creative Commons. Então, qualquer outro usuário da plataforma pode usar o objeto que você subiu ou o marcador que você subiu. Então, existem aí... não sei se eu consegui deixar o processo claro, mas você vai ver ao longo da minha conversa de que são várias etapas, né? Sim. A gente tentou simplificar ao máximo o processo para o usuário, Sim. mesmo que o processo não seja exatamente simples. Ele é fácil de fazer. Eu acho que a gente, nesse ponto, assim, eu engulo a modéstia. Eu acho que a gente conseguiu fazer um processo razoavelmente simples que os nossos usuários têm uma ótima taxa de sucesso. Assim. Eles conseguem usar o aplicativo e fazer o que eles
desejam, tudo, sem grandes orientações. Mas não é, a rigor, um processo simples. Ele é um processo cheio de etapas interdependentes, e que, bem ou mal, a gente conseguiu relacionar visualmente ou arquitetonicamente de uma maneira que o processo é inteligível. Ujú. Esta pregunta está relacionada. ¿Cuál es la experiencia de usuario que você propõe, se dice, en sus Propõe proyectos? que seja simples de usar, que seja descomplicado, e é isso, né? Não é um processo banal, mas ao mesmo tempo é inteligível. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Ok. ¿Cómo financiaron o custo de desenvolvimento? A gente, basicamente, a gente teve um financiamento do projeto do Google, que foi o que financiou a parte do desenvolvimento, mas a gente tem um fundo que é um acordo entre nós, do coletivo, de que qualquer atividade que a gente desenvolver com o Jandig, que se reverta em algum tipo de ganho, a gente destina uma parte desse ganho para um fundo que é de onde a gente tira, por exemplo, o que a gente paga de hospedagem. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz uma exposição dessa no SESC. Então, eu ganho uma verba X para produzir a exposição, ou uma verba Y para ser monitor dessa exposição, entendeu? Então, parte dessa verba, de qualquer atividade que a gente desenvolve com o Jandig, a gente destina um percentual para esse fundo, que é o nosso custeio. Mas, no mais, todo mundo é voluntário. ¿A qué público se destinó ese proyecto? Público general, imagino, pero hablaste de crianças, de niños. Uhum. No sé. Exatamente. A gente, nosso viés é a arte, né? Mas a gente quis uma maior gama possível de públicos, tanto é que a gente, essa coisa das oficinas para as crianças, foi uma iniciativa nossa desde o começo. A gente queria mesmo fazer oficina para criança, porque a gente queria provar que era fácil. Ok. Quais são as melhoras que você faria no aplicativo? Por quê? Eu acho que o aplicativo ele precisa de muitas melhorias, principalmente porque hoje a gente compete, na época que a gente lançou, não existia nada parecido, assim, mas hoje a gente já compete com tecnologias proprietárias que têm muito poder de investimento em desenvolvimento, né? Então, assim, mas são tecnologias proprietárias, bem ou mal. E eu acho que o Jandig, ele bebe de tecnologias open source antigas. Ele nasceu usando uma tecnologia que chamava caramba, fugiu o nome agora, é uma biblioteca de realidade aumentada, que aí sim a gente, no desenvolvimento, gerava, né, associação entre obra e mercador. Mas essa biblioteca, por exemplo, apesar de ter sido a origem do Jandig, ela não é mais a biblioteca que a gente usa. A biblioteca que a gente usa, ela foi criada no Jandig com base nessa tecnologia inicial, mas já resolvendo vários problemas que ela tinha, sabe? Então, é uma outra tecnologia. Mas eu acho que isso, hoje a gente, o que a gente precisa é se libertar das limitações que a gente ainda tem no aplicativo. Acho que a gente é simples, mas ele pode ser ainda mais simples. Então, eu acho que esse é o desafio,
Essas são as melhorias. Ok. ¿Você considera que a lógica lúdica y de recompensa dos videogames es útil? Bueno, es esta pregunta. ¿Você pode ler? Você considera que a lógica lúdica e de recompensas dos videogames é útil como lógica de design e conteúdo para desenvolver produtos de RV e RA? Sim, sim. Eu acho que essa lógica de recompensa ela é bem valiosa no processo educativo, no processo de apreensão da informação, né? E eu acho, sim, que ela é ainda um fator que é uma coisa que a gente ainda não incorporou, mas que eu diria que, por exemplo, que Pokémon Go é um exemplo maravilhoso de como a realidade aumentada pode ser usada nesse processo de recompensa, mas para qualquer tipo de finalidade, desde informativa, educativa ou até comercial, sabe? Eu acho que a gente ainda está só tateando todas as possibilidades dessas tecnologias. Eu estou sendo mais curto nas respostas, mas porque eu acho que eu falei muito, né, no começo. Então, estou tentando ser mais conciso nas respostas. Você faz... não, este não sei como ler. Você faz parcerias com outras instituições para trabalhar em projetos colaborativos de RV e RA? Quais são? Que resultados obtiveram? Como eles se espalham? Sim, sim. A gente costuma trabalhar bastante em parceria. O Jandig, ele nasceu numa oficina, num hackathon, no Garoa Hacker Club, em 2011. Mas depois disso ele cresceu sempre em parcerias, né? A gente, por exemplo, parcerias com galerias, com instituições como o SESC, que sempre levou exposições Jandig para dentro das suas atividades artísticas. A gente recentemente tinha uma parceria muito grande com o Lab Art Media da USP. Nós desenvolvemos projetos muito interessantes com eles. Por exemplo, a gente levou o Carnaval de 2020, que foi o último carnaval que existiu. A gente levou uma passista digital de 3 metros de altura para um carro alegórico no Carnaval, aqui em São Paulo. Então, o carro alegórico saiu com um marcador gigante de 2,80 por 2,80, e da arquibancada a gente podia ver uma passista digital, enfim, que era uma dançarina da própria escola de samba. Ela foi filmada pelo pessoal da USP, ela foi digitalizada, eles produziram vários objetos dela dançando. E aí a gente levou essa experiência de realidade aumentada para o Carnaval, assim, foi a primeira vez, e isso em parceria com a USP. Com a USP também, recentemente, agora no ano passado, a gente participou do MOSFest 21, né, em Amsterdã. A gente não estava lá presencialmente, claro, mas a gente conseguiu imprimir posters A3, assim, gigantes, com marcadores, e colamos em equipamentos públicos lá em Amsterdã, tipo poste, caixa de luz. Tivemos uma exposição no espaço digital de convivência do festival. Então, foi bem legal. Assim. Uma outra experiência bem interessante. Assim. Esta pregunta es reflexiva para pensar, no sé cómo se dice. ¿Você considera que a exposición a experiencias con RB, no me sale la R, RA,
em determinado Arribei aí, ó. período de tempo gera consciência em mudanças de atitude nas pessoas, porque estou praticando. Mas ótimo. Você está conseguindo entender bem tudo que eu estou falando? Não? Sí, Que y bom. en general hay cosas detalles que no capto, pero en general sí la idea. É, Sí, sim, uma palavra ou outra. sí. Sim, eu considero. Eu considero. Eu acho que a pandemia é um exemplo importante de como a digitalização ela pode mudar comportamentos. Pessoas que até então eram muito resistentes a tecnologias e etc., elas tiveram que se adaptar agora nesse período de pandemia. Pessoas que não necessariamente estavam em contato. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe ela tem 65 anos e ela dificilmente, nossa, para fazer uma chamada de WhatsApp era um processo, ela não queria. Agora não, agora ela fica fazendo aula via Zoom, fica assistindo yoga pelo Instagram. Então, tipo assim, Sí, eu acho que existe uma aversão natural à tecnologia, existe uma coisa, uma mística, uma, uma repulsa mesmo à tecnologia por causa de uma mística do medo, assim, eu sei lá, isso vai explodir. Eu acho que as pessoas expostas às tecnologias, eu acho que elas mudam tudo aqui dentro, a maneira como elas relacionam as coisas na própria cabeça. Então, eu acho que a exposição à realidade expandida, ela, sim, ela tem o poder de destravar, desbloquear sinapses aí muito relevantes nas pessoas. ok, Não sei se ficou claro, se deixei claro, sí. Esta mas eu pregunta, super acredito. esta pregunta la pensé basándome en la concientización ambiental. Si la tecnología permite Sim, despertar esa sim, experiencia, o sea, esa perfeito, concientización. perfeito. Não só a tecnologia, eu acho que, quer dizer, aí eu te digo, não só a realidade expandida, né, a realidade aumentada ou a realidade virtual, mas eu acho que a visualização em Ujú, si, sabe, destrava essas sinapses. Eu te digo, por exemplo, que eu tive uma noção muito específica da gravidade do desmatamento no Brasil no dia que eu vi uma projeção do que havia de mata virgem ainda na Amazônia com mm, as demarcações das terras indígenas e áreas protegidas, né? Aí eu vi mm, que só tem mata virgem naqueles lugares. Ou seja, eu só consegui apreender ujú, uma necessidade quando eu vi duas imagens sobrepostas, Luft. Aí aquilo destravou a chave na minha mente. Eu disse, nossa, o problema é muito mais grave do que eu imaginava. Então, eu acho que sí, tem muito isso. Como eu te falei, eu trabalhei muito na área ambiental, né? Muito tempo na área ambiental, e a gente sempre se utilizava o máximo possível dos recursos visuais, porque, sim, isso dá um impacto na percepção das coisas fenomenal. Já trabalhei em visualizações de dados, por exemplo, que relacionavam informações aparentemente desconexas do povo tucano no sí, noroeste da Amazônia, mas que no final das contas assim dá para você um panorama maravilhoso tipo das relações entre as safras e a cheia do rio,
e o período do ano, né, que na verdade para eles é medido pela presença de constelações. Então, esse tipo de experiência, de apresentar visualmente um conceito ambiental para as pessoas, é transformador. E eu acho que isso fica amplificado ainda mais quando você apresenta isso com realidade aumentada. Acho que por causa dessa mística da tecnologia, né? Essa coisa que é uau. Então, eu acho muito importante. E aí, só para citar, eu não sei se você lembra, nesse mesmo X-Reality que a gente lançou o aplicativo em 2019, eu não consigo lembrar o nome da obra, mas tinha uma obra lindíssima do Greenpeace, que é uma cúpula de... ¿Dónde? ¿Dónde fue? Olha, eu sei que essa obra já circulou por vários lugares. Ela é uma cúpula de tecido e projetada a 360 graus, você tem a vida de uma aldeia, de uma etnia, eu não vou me lembrar agora, mas é isso, tem essa obra maravilhosa do Greenpeace, e eu fiquei muito assim, eu vi a reação das pessoas saindo de lá, sabe? Tipo assim, é muito forte, é muito impactante. Yes. Aí eu te recomendo pesquisar essa obra, se você achasse o autor, nossa, porque ela é muito, muito impactante mesmo. Mas aí é isso, te dou a dica, ela estava no X-Reality 2019. Se você fizer uma pesquisa disso, eu sei que... ¿Lo puedes No próprio escribir? site, eu escrevi aqui, no próprio site da USP deve ter. Ok. Espera que lo voy a escribir acá. Porque me voy a olvidar. Eu achei aqui ¿Estás viendo mi pantalla? Desculpa, o que você falou? ¿Você pode ver mi pantalla, the screen? Sim, sim. El traductor. Porque hay una pregunta que, a ver si la pongo acá, porque no sé si la voy a saber hacer bien. Não sei se você viu, eu te mandei o link aí. O nome da obra é Experiência Munduruku, do Greenpeace. ¿Lo puede ver? ¿Esto? Eu não tem link. Eu te mandei o link da página do Labert Media, mas talvez você tenha que procurar. Perdón, no entendí. Eu mandei o link no chat, não sei se você viu. Eu mandei o link da página da USP, que fala um pouco sobre o evento. Mas lá não tem um link específico para a obra do Greenpeace. Mas tem o nome da obra, talvez se você fizer uma pesquisa específica, porque eu sei que ela já circulou em vários lugares, então você deve achar vídeos dela, coisas assim. Acho que vale a pena você dar uma olhada. ¿Está viendo ahora esto? Não. A ver, não. Espera. Foi pontual, foi em 2019. Já teve uma em 2000 e teve uma outra em 2000 ano passado. No estaba viendo. Acá, esto es. Pois é. ¿Ahora sí? Sim. Esto. ¿Cómo você define o script?
para fazer um aplicativo? Pois é, essa foi uma escolha bem progressiva, né? Como eu te falei, o Jandig ele usava uma biblioteca JavaScript para transformar a imagem do marcador em uma exibição de um objeto X. Mas essa biblioteca, no final das contas, ela tinha tantos... ela foi ficando obsoleta, ela era muito antiga, ela era de 2008, não sei. E foi gerando vários conflitos com novas tecnologias, né? Novos padrões de interpretação de browser, etc. Então, tecnicamente, tudo foi evoluindo para que se construísse uma nova biblioteca a partir daquele projeto lá. Ela não é exatamente a mesma, ela já funciona de uma maneira diferente. Mas... Acá estoy escribiéndola más específica la pregunta. Esto es feito un storyboard o cómo es llamado técnicamente. Sim, ¿Se llama storyboard ou se chama de outra forma? No nosso caso, a gente não chamou de storyboard, talvez até devesse, porque ele exige ele tem uma visão sequencial, né? Mas no nosso caso a gente trabalhava como framework. O termo técnico que a gente estava para definir era framework. Basicamente, eu, junto com, em primeira instância, né, a primeira designer, ela fez o primeiro framework, junto com os desenvolvedores e junto com o Pixel, a gente se reunia, fazia um brainstorming lá e entendia o que precisava ter em cada tela. Então, aí tivemos a primeira versão de framework que foi evoluindo. Mesmo depois que a gente já tinha uma primeira versão visual, a gente ainda continuou trabalhando com frameworks para tentar entender melhor como certos processos iam funcionar. Tipo, clicou aqui, cai aonde? Cai naquela tela que tem aquele treco lá. Então, a gente usou bastante. Stop share. A ver, ahí está. Bueno, creo que, ¿cómo se diría? Eu acho que isto foi todo. Muito bem. Lo único que me acuerdo es que decía meu nome es Natalia. ¿Cómo va você? Y nada más. Tudo bom? E tudo legal? Olha, no final das contas foi ótimo, porque eu falei coisas que eu mesmo, talvez eu jamais tivesse elaborado sobre o projeto, né? Então, foi ótimo. Ok. Voy a parar. Stop.